Estimados telespectadores, você é bem-vindo para o programa Cultura e No Valor. O programa tem como objetivo divulgar e promover a cultura de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país essencialmente cultural, que se diversidade étnica e rico na cultura. Nós conhecemos a primeira edição com os ilustres convidados. Bangateba Tamba, Jacqueline Ramos, vulgo Mamata. Muito obrigada por a honrosa presença no programa Cultura e No Valor. Essa é a primeira edição que você na estreia. Bangateba Tamba, quais recordações como politicino do Balé Nacional, um grupo que ajuda a funda? Bom, me fala um bocado do historial do Balé Nacional. Essa é a nossa pátria amada. É fundado através do presidente Luiz Cabral e chama de Lino Nunes Correia, como presidente de juventude que tem a altura. Ele fala, chama mamata que vai fundar um balé nacional. A Adelino bem manda chamando, não vai na juventude. E vai que como você aponta, explicaram como é que o Luiz Cabral fala para não fundar balé, para não criar balé. Falando bom. Não cá por pôr na rádio gosto, vou para não mobilizar gente, porque o coisa novo, se não como te pôr na rádio gosto, gente não toca índio, bem passa então não cá poder. Agora bem rapaz fala, tá filho tá falando com você que manda tirar, filho tá falando, não tá bem, não basta com mobilizar um som, então não já como chega na altura, não dá dessa aí, não fala bom, e acaba já gosto, gente do seja, assim que não faz esse trabalho, que não vem começar a buscar que é bagaliza. Ele, porque ele já era coisa da cora, então tocava corar, para ver que história, não vai levar, não vai, não cantar, não começava a criar agora o grupo lá na antiga instalação de Queixa, lá na piscina de Queixa, Clube de Faro, lá que não vai criar lá, não começava a lá, não está cantar, não tem lata, é coisa de termo de lata. Que lá não fica tocava, não tem tambor. Depois de lá, começava a mandar rapaz, vai buscando tambor na Gabo. Buscar tambor na Gabo, quando começa agora, arranca agora com força. Esse precisamente foi naquele ano? Na 75. Na 75. Depois de lá, que não arranca, até que chegar o momento, nós já como gente justa já. Não falamos bom gosto de gente justa, porque bem passava. Mais de 60 tal só. Não vem falar, não me ficar nas 50. Não me ficar nas 50. Que não tirar que outro gente. Que outro também vai jogar por continuar essa aí. Outra cumprir uma coisa, então vai ter na altura, outro também desiste, outro mantém. Assim que não começa na queixa. Bom, de nossa surpresa, chegaram do Agostinho Neto. De Angola, presidente de Angola. Não vai ao aeroporto para recebê-la. Lá que o Luiz Cabral já não gosta, é contente. Ele chama Janan Lucete, fala Lucete. Esse grupo, onde vai que ele vai orientar eles direito, para preparar direito. O Lucete vem agora para olhar na queixa. Não começar a trabalhar com o Lucete junto, não trabalha junto. Que material não falta, não está contando o Lucete, ele está fazendo nota, vai, caro presidente, vai contar o presidente, bem vai, não vai sair, dar no carro, não vai falar em chalé, não vai buscar cibi, não faz um botão, outro barcafão, não vai mansoa, assim que não começava, arrancava, vai. O Balé Nacional também representava tudo etnias. Tudo representa a etnia de Guiné-Bissau. Tudo etnia de Guiné-Bissau. Baixo não está fazendo tudo. Até que não está fazendo. Então, explicaram, sim. Então não cumpre mais, não cantava cantiga coreano também. Que não me ensinava que ele não canta cantiga coreano, não vai Coreia, não cantar. Cantiga coreana. Você viu como o Balé Nacional fazia manga de direção. Não fazia aquilo tudo. Do grupo cultural. Qual que viagens que vou fazer, que viagens, qual que mais marcante? Porque nós vimos como então o presidente Luiz Cabral, ele tem o Balé Nacional, ele está carinha para balé. Mas para todo lado que não vai, ele também se balé nacional, como Majombo. Sim. Mas o que não vai, que o Majombo não vai para por meio de saída, que não vai aqueles. E na Coreia. Não vai Coreia do Norte.
Nós vai lá que nós começamos a fazer atividade, começamos a olhar nossa atividade, tudo lá dentro, tudo contente. Nós vamos fazer aquele banquete assim, dentro, fora a área livre, assim. Bom, lá aquele tempo estava cachorro, estava já forrado, depois batata na boca, está chegando corda. Luís Cabral olhando a corda, fala, ngato vai chegar de notera, fala, aquela cara de notera. É cachorro fornado na corrente. Fornado não é uma litão de porco. Sabe? Bem, sabe que sabe. Não come aquela direita, não. Aquilo que nós começamos a fazer uma atividade cultural. Nós chegamos, aqueles dientes, mas eles estão gostando de tudo isso é historial. Eu tenho que chamar King Nilsson. Presidente, King Nilsson. Bom, hora que me chama para fazer entrevista para Puntão. Então, eu falo, qualquer cantiga que não canta, ninguém de Mandinga ou Balanta, não está falando Cabral. Não está falando nome de Cabral. Nós é música fazer para letra para Cabral. Está chamando para Tamsero. Você não está fazendo entrevista, não está falando Cabral. Tudo que está falando Cabral. Música de Balanta ou Mandinga ou Cabral. Assim que está falando Cabral, só. Ele fica contente também, que coisa aqui, Sorel, agora chama Cabral, também está sentindo aquele orgulho. Agora que nós chamamos aqui King Nilsson também. Quando vem mais, nós chegamos a acabar, ele fala bom gosto, nós vamos começar o espetáculo. O presidente chega e entra, Luís Cabral ia entrar, King Nilsson ia entrar. Nós chegamos, começamos a dar sinal, fato, gravata, para cantar aquele música coreano. Sampai Sancho Gecholi Priorindao Anuka Kui Priorindao. Fica assim que fazer tudo. Fala coreano contente, Luís Cabral contente, King Nilsson contente. Bem que o manche não saiu lá, não sinta sem aquilo. Aí gosto não na fafia com a rainha Jacqueline Ramos, vulgo Mamata, que lembra de Niger, que te gosto se na Bahia é para te impressionar. Qualquer recordações como este partilha também, como a Balé Nacional fundado. Eu não falo bolso obrigado, não falo bolso obrigado, mas obrigado, porque é que ali nunca pensa se nascido, mas um dia e cedo a os para contar que é que na chega nem parri que garasa que está nela os abi Balé Nacional ngata ba contar tem de que disquisi na bim lembranta bosel porque a nós está aqui balé e suma nada papia suma nada cau capudista que catene grandes, porque a hoje um dia, se eu ture morrer, Amílcar Cabral morrer, Luís Cabral morrer. Quem para mim nem que não gosta, catene cau de gosta. São a vos filhos que me padia os, lá que não gosta, porque se você pede filho, Deus é obrigado. Que força, que ronco, que lá que sinta para ele a hoje um dia, ele na Bissau. Mango de valor de sinta para falar eu como se eu ture mandamba. Sim senhor, não pode falar como bimba na casamento que te sim, mas bim trabalha tão que concebi mostra povo de Guiné que concebi. Concebi como mamata e antiga mulher de Pedro Ramos. Assim próprio, de uma maneira como você concebe o papel. Besta naqui casa e cá acrobacia, porque se nunca tem aqui acrobacia, como a cana mostra macho, não tem que fazer. Se nunca se bijucta, não tem que mostrar bajuras, assim como fazer. A missão macho, a missão fêmea. Ensina eles baju a os, mundo tudo se bi que acrobacia, que. E me, manga tem aqui valor, mantém aqui valor na mão de Deus. Tem a os mamata para tem a os tem amanhã. Mbaja, onde com começar, onde com vai formar na China. Lá que é secretário mandang, é presidente. Para Deus por dar uma maneira que ele sal cabeça.
é 3 pessoas. Secretário Amílcar Cabral com Luís Cabral. Lá que ensina, né? Trabalho que vai ensinar. Quem quer saber se morte tem, quem quer saber nosso pai tem, quem quer saber nada tem. Mas sim faz aquilo lá. Ndi buna chora. O changa saber nada, né? Que mundo. Secretário chora e tira se chepeu e não limparos porque e palpapali, pai podia olhar, lenço, coisa, lenço, chepeu que junda, pai chora, porque quer que mostrar e fácil pena. Amílcar Cabral sinta. E fala, danha menino le. Minha filho fala com a e mistério minha le. Eu falei, papá, buna danha homem le. Homem bim pai bim buscar citeira. Nunca consigo de que na vai se vai na bim vai cansar. E cá consigo. E fala na ona vai. Se bobi minha e casamento, se bobi casamento. E minha tá próprio. Eu falei, está bom. Uma mandanha papai, uma mandanha mame. Amigora uma mandanha. Tudo que sacou misti, não faz. É bem também assim também para pensar. No fundo da Balé Nacional, a mim que ngataba que tempo, ele gasolina, a mim gasoal. Não que tá sai atrás de outro. Não que tá sai atrás de outro. Tô outro se eu olhando, ele fala como é esse se pega na entrada de outro. Então eu agora nós não trabalho, aquilo é que manos. No viajante. E cá Angola, a mim ante Pambim, começar na Tanzânia. Na Tanzânia, quem sai, começa para América. Sai da América, Espanha, não de tudo. Começa a caça agora. Ali também, vai para Berlim, nós sai de Berlim, no bim, nós estamos outra de independência, bim, ochado, no bim mais. E que tem que trabalhar com nós faz. Mas não coja ninguém. A nós não ochaba na grupo. Minha irmã grande, falecido Sawane, Tavel Câmara, para Deus por dar. E tem esse grupo de Farpo, de Força Armada. Pedro Ramos, cabeçada lá, quem é homem com próprio. E este pai tirando na Balé Nacional, não falei tarde. Se bom este bananguês, a mim ngata baturo, a nós não baila. Não cana ser do bandeira, não baila ser do Força Armada. Mas tarde. Como saya toco mostrar o mundo que é que tem, que é que se vê. Por bem tirar ali, falei borgonha. Ele é que te ensina a mim que é o problema. Agora que vai, está falando com mancana vai, não está falando nada vai porque a boca pui. Se bu fala para presidente com mancana vai, mancana chega de vai. Quais momentos mais marcantes que você teve na Balé Nacional? É. Que passa na cabeça os é tudo na papel, tudo e para esquecer. Ou para lembrar, mas aquilo lá tudo passa. Porque pecador, não pensa como se bu labra, eu tenho que comer aquilo burco labra. Se batata, se mandioca, se fundo, se arroz, eu tenho que cortar. Mas não labra para nada. Aquilo lá que eu tenho a minha os. E não só a boa, porque como até vai também, na estado que está, aquilo lá que mais cansado na minha coração. Ali, na yanda ali calça tamango e ka fichape mangata ba kisi sapato e kana ba kata yanda chinelo tenda na som sapato fichado que é que manda para o escola e ka yanda sapato fichado porque é abandonado no bairro reforma no bairro reforma com 25 cefa 1000 cefa ala la ita ne pe doente pa eu jubil pelo menos que la lei pena a mim 25.000 que la ita dengo e kata dengo porque Deus partiu um filho. Minha filha se mandando dinheiro, está pagando 5 meses. Que está mandando? Não está falando Deus obrigado. Mas minha dinheiro também que não trabalha. Desde a independência até a hoje, para mim vai reforma com 25.000. É justo. Não gata na casa, não como mora nele. Meu marido trabalha na luta e faz esse juventude tudo na luta. Toque bem. Não coisa nem nada que esse valor de Pedro Ramos se quer. Que como se fala estado de Guiné-Bissau? No estado de Guiné-Bissau, não cansa a papel na própria que elas. E que tem que presidente que não bem, que não cai anda, mas vai contar que é situação que não atravessa na terra de Guinti. O papel também de Bunate Bojo bem a mim hóspede de Amílcar Cabral, com Luís Cabral, com Ngataba.
Bojo bing. Papia de que como fala assim. Porque a os um dia me encanta ninguém. Se can ngata ba os. El son cantene porque Luis Cabral muri, Amilcar Cabral muri. Pedro Ramos muri. Ele também está doente. Bom, que ele agora como fala. Onde que um gosta nele? Que o também cai. Onde que um gosta que o cai. Como agora como pude filmar. Sim pindra de badel gosta não cai. Porque se pena de. Pai ajudang, pai tomar ngata pai levar pai vai curar pé. Se por estado de Guiné. A mim também é dinheiro. Pai buri de pai o bidrito. Presidente que está no diante. E nher monsinho só para falar. Umar nher monsinho não próprio. Mas ele bin nang bin o jang está na foronta de dinheiro ali. Que tem que andar com anda na ebiso de bombardade. 25 mil pampo de burido. A linha documenta na coisa. Não fazia 5 anos. De 6 que não bem completa. Até eu sangar esse biqui dinheiro que documento. Papia de quê? Ou maneira que se de hóspede. Amigo agora é que hóspede. Pô, se tia mamata, não pode ficar assim, quando não sai do estado. Vamos esperar como a Guiné-Bissau honra, e tem que honrar esses filhos. Muito obrigada por que vou fazer peteira ali. Amiquila. Obrigado por que vou fazer peteira para ver bom nome. E garante demais. Na história de cultura de Guiné-Bissau, vamos fundar a Balé Nacional, esta é a nossa pátria. Qual que música como este partilha com nós? Ou lembra que tempo? Para lembrar que tempo, que música? E música de Nhermon falsido, que se do Queba Calissa. É Queba Calissa ali. Se reis sai na Conakry. E bem cata na Gabo. Mas se famílias tudo está na Conakry. Deus disse no bim trabalhar minkel. Nenhum dia que entra na metade. Se cantica que nem canta. Nunca pude dizer que se ele te dia candida, vai olhar na quitera de Kistanel, porque quitera ninguém nunca pude mais na cabaila. Dira. Pai burinha dinheiro. Misti pai burinha dinheiro, estado pai burinha dinheiro, pai eu de situação. Minha situação maneira que está aí pena e triste. Nunca me estique lá de. Para alguém levar um caixão. Para ele deixar lá. Para alguém levar um saco de arroz. Para ele deixar lá. Para ele levar 5 litros de óleo. Para ele deixar lá. Para ele dar pão comer. Porque merece comer. Para ele curar um ataba. Que lá que não pedi. Omaru, Nhermon. Ele consigo. Se o ajama mata, está falando com ali Nhermon. Ali Nhermon, se eu dou a os e sentando aqui banco, não pensa como cada quem está jubi se traz, para ir jubi. Não vai cantar agora. Sabuma, alale canhante, sabuma, inhante a família sabuma, alale canhante, sabuma. Mamata que bungate ba, no copo de tirar gosto dessa conversa, mas no entanto não tem nenhuma surpresa agradável para vós. Notícia um senhor que conhece vós, que vive também momentos marcantes com vós na Balé Nacional. Esta é a nossa pátria armada, chama Antônio Moreira. Ele ainda vinda testemunho de bom trabalho, sobretudo boa contribuição que vou fazer para esse grupo cultural guineense que marca toda a época. Obrigado. Para um papel de Bonito Batambana Númena, por Jacqueline essa câmara, mais conhecido para Mamata. E guintes que fazer com que a nós outros, nós sendo artistas, bailadores, atores, porque não conceba aquele ensaio, aquele baile do partido, na sede do partido. Depois, Bongateba, ele suma estava já num grupo que fundado desde a luta armada, de que Lucete dirigiu um grupo de bailadores na tempo de luta. Leva para mostrar na Berlim, mostrar mundo como a Guiné-Bissau também tem essa cultura. Então, a partir de lá, que constituíram um grupo. E que grupo, que lá que bem denominar os Balé Nacional, esta nossa pátria amada. Porque vai que festival na Berlim, na tempo de luta, depois da independência, o tinha bem junta,
não constitui grupo porque era grupo de QG. Na vinda de Agostinho Neto ali para Guiné, quando vim para diante do palácio, não recebi no aeroporto, não vim para ali diante do palácio, e fazia tipo uma competição, a não caciba. Estava manga de outros grupos, onde que não dado uma forma de bolo grande, tipo casado, lá com Luís Cabral, manda chamar responsável daquele grupo que saiu no grupo. Ele caciba nem se bangatba com a mata que estava lá. A partir de lá, eles subem o palácio, e vai lá arriba naquele baranda que estava ali fora, onde o presidente sentava, e na Juve, gente se fala bas. E chega a falar lá, João Bolidor, a boca tem aquele grupo lá, porque ele na mato, está a falar João Bolidor, que é esse nome, ninguém que aconselha com o nome de bangatba. Então, ele fala, boca uma mata própria que está ali, ele fala assim. Eu falei, então, o grupo a partir de hoje, e chama-se Mindier Lucete Cabral, e fala, intergal é meninos, é balé, tem que ser do balé nacional. Então, a partir de lá, conhecer do balé nacional, coisa bem publicado, e bem saiu um decreto presidencial, coisa publicado na boletim oficial, e no dado aquele título de balé nacional, esta é nossa pátria amada. Não está? Até aos não viajar para tio parte do mundo, para o mundo inteiro, Coreia, China, Angola, África do Sul, não vai para mangre países não leva a cultura de Guiné. Esse homem, bangate batamana número com a mata, e gentes que carrega a bandeira Guiné-Bissau ainda aquela. Porque nós não está bambunando essa costa. Carregar bandeira Guiné-Bissau é fazer Guiné-Bissau chegar no mundo, junto com nós tudo. E muito triste, vida que está na leva a hoje um dia. Alá bangatba, doente, quem que na lluvia. Alá mamata lá, minjar que Cabral intervina porque ela é guineense naquele tempo, uma gosta guineense, naquele tempo de luta, ela era a melhor bailarina de balé nacional de Oliva. Que ela pode tocar que minjar lá, não tem problema com essa cultura. Então depois Pedro Ramos, um sabina namora aquele, e houve intervenção de Cabral que vai para que essa cultura, a Jubi, cita seta da mão de mamata, a Pedro Ramos. Assim que Pedro Ramos casa mamata, desde luta. E vim para Guiné. E mamata continua a representar a bandeira de Guiné até aos. Coitada lá na reforma com 20 e tal mil. Que vai reforma. Que de que milhar? Que de a nós que fica para ali atrás? Então não pensa como aquele que é dos pessoas fazer para a cultura de Guiné. E tio, é que deveria abandonar assim. Amanhã, hora que você não mora, vem para falar. Lá no agora, IRS, bucana fazer gosto. A nós que é mais pequenino, não pedir para gentes e abre o pé de que dos pessoas lá. Depois, se possível, ela está jubino, mas eles dois, que abre o pé de eles. Pensa mais ou menos esse testemunho como poder dar deles. Estimado telespectador, muito obrigada pela maneira que acompanhar no tele. Obrigada pela preferência dessa primeira edição do programa Cultura e No Valor. Programa Cultura e No Valor tem como objetivo, como falou, de resgatar, de promover e divulgar a cultura guineense. E, portanto, não noticiou diferentes facetas de cultura de Guiné-Bissau, desde artes plásticas, literatura, música, dança, teatro, folclore, etc. Então, acabou de perder a próxima edição, na próximo sábado.